Vocês estão felizes, gente? Olha para a pessoa linda do seu lado. Se for feia, você não olha não. Você não pode mentir, você é crente. Mas olha para ela. Estou olhando para o Lincoln. O Lincoln é bonito, né? Lindinho, não é lindinho? Fala para o irmão assim: ô irmão, que benção que você está aqui essa noite, irmão. Fala para ela assim: Jesus tem algo poderoso para você essa noite. Vamos lá, declara isso na vida do irmão do seu lado aí. Talvez é seu marido, sua esposa. Ó a esposa linda, ó. Glória a Deus. Gente, hoje eu levei minha esposa para correr. E eu caminhei, que ela não correu, daí eu tive que ficar caminhando com ela. Mas eu fiz ela caminhar muito. A gente foi até onde? Foi até a praia e voltou, né? Não, a gente andou bastante, gente. Andou bastante. Até a praia do Flamengo. Pior que a gente chegou lá. Gente, estou muito feliz. Quem estava domingo passado aí? Quem não estava domingo passado, só para eu saber. Só para explicar para vocês que não estavam. Nós estamos então dando continuidade na série de paternidade espiritual. E olha que incrível, como o Felipe falou, hoje é o dia dos pais. Olha só, nosso pai, na verdade ele não tem um dia específico, né? Todos os dias são para eles. Para o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas hoje então nós vamos estar dando continuidade na nossa série de paternidade espiritual. Vou fazer um resumo para você que não veio semana passada. Para você que estava aqui, você vai me ajudar a chegar na mensagem, no ápice da mensagem dessa noite. Então vamos lá. A paternidade, ela é apostólica. O que significa apóstolo? Enviado. Certo? Então nós vimos que Deus enviou Jesus. Então a gente já começa a ver que a igreja, ela começa sendo uma igreja apostólica, uma igreja que envia. Por que eu estou falando sobre apóstolo e sobre paternidade? Porque a função da paternidade espiritual está conectada à função apostólica. Nós vimos isso semana passada e eu vou estar falando mais hoje para vocês. Então nós estamos vendo então que a paternidade apostólica, o que significa apóstolo? Ser enviado. Vamos lá. Qual que é a função do apóstolo? Nós falamos de 4 funções semana passada. Estabelecer fundamentos, manifestação do reino através de sinais e maravilhas, ativar e enviar pessoas ao seu destino profético e ao seu propósito. Ou seja, uma das funções apostólicas, uma das funções da paternidade espiritual é posicionar a igreja, posicionar as pessoas para viver aquilo que Deus tem para ela. Quem quer viver aquilo que Deus tem para você? Eu quero te dizer, nosso chamado como igreja é te ajudar a chegar nesse nível onde você possa viver as promessas de Deus. A 4ª função aqui, né, do apóstolo é a responsabilidade de implantar e anunciar o reino. Então, gente, a gente falou um pouco sobre isso semana passada. Nós falamos sobre filiação. Eu comecei falando um pouco sobre Paulo e alguns dos filhos espirituais dele, que foi Timóteo, né? A gente estava falando de Timóteo e de Tito. Falei também um pouquinho de João. E agora eu quero voltar, então, para Paulo. Então hoje nós vamos voltar um pouquinho para Paulo e Timóteo. Abra sua Bíblia. Não precisa abrir não, vamos lá, depois eu faço você abrir. Mas em Atos 16, verso 3, vai falar para a gente, dar um pouco da história de Paulo e Timóteo. Ou seja, Paulo ele estava para ir em uma viagem missionária, e ele queria levar quem? O filho amado dele, o filho Timóteo. Nós estamos vendo o quê? O apóstolo Paulo, ele era um enviado, amém? Amém? Amém. O apóstolo Paulo, ele é enviado. Quem enviou o apóstolo Paulo? Quem? Jesus, gente. Mas como assim? Jesus não viu Paulo e Jesus... Qual foi a história de Paulo? Quem lembra? Ele era perseguidor de Cristo, ou seja, ele era perseguidor daqueles que seguiam a Cristo, e ele teve um encontro real com a presença de Deus. E esse encontro que ele teve, fez com que de perseguidor ele começasse a ser perseguido. Então nesse encontro que ele teve com a presença de Deus, acontece o quê? Ele começa a ser uma nova história na vida dele. Então nós começamos a ver que Paulo, ele é um dos enviados do Senhor, né? E a Bíblia nos chama ele como um apóstolo.
Então nós estamos vendo agora uma história de Paulo e Timóteo. Paulo, como enviado, como um apóstolo, ele estava para ir em um lugar, uma viagem missionária. Só que ele queria levar quem? Timóteo. Só que é tão interessante essa história, que quando Paulo olhou para Timóteo, ele convidou Timóteo, chegou e falou: vem lá, Timóteo, quero te convidar para ir comigo para tal lugar. Paulo sabia que Timóteo não era circuncidado. E isso é muito importante, nós entendemos o que está acontecendo nessa história. Porque Paulo está prestes a levar um filho espiritual dele, cujo ele mesmo fala que Timóteo era muito parecido com ele. Só que nesse momento, ele vai ter que circuncidar Timóteo, para poder levar Timóteo nessa viagem missionária. Voltando um pouco para o Antigo Testamento, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. O que é uma circuncisão? É uma aliança que os judeus, no caso que Israel fazia com o Senhor, né? Eles passavam a faca lá, e era uma aliança, vamos dizer, uma aliança que o povo tinha com Deus. Ou seja, no 8º dia, quando o menininho nascesse, no 8º dia, tinha que dar uma cortadinha. Por quê? Porque o povo sabia que eles eram separados de Deus. Só que é o seguinte, gente, naquele tempo, hoje nós sabemos que é diferente, mas naquele tempo, a circuncisão era feita na carne. Hoje a Bíblia nos fala de uma circuncisão feita onde? No coração. Só que é o seguinte, Paulo está nessa transição, porque ele está indo pregar para quem? Para judeus. Ele está indo pregar para judeus. Qual que é a primeira pergunta que um judeu ia fazer? Você tem aliança com Deus de Israel para eu entender a sua mensagem, para eu aceitar a sua mensagem? Se Paulo falasse tenho, e não fosse circuncidado, o que eles iam fazer? Vai embora. Você não é um dos nossos. Para você ser um dos nossos, para você ter autoridade para falar, você precisa ter aliança com Deus. O que Paulo faz? Paulo era circuncidado, mas Timóteo não era. Por que Timóteo não era? Porque a mãe de Timóteo era judia e o seu pai era grego. A mãe de Timóteo era judia e o seu pai era grego. Ou seja, o pai dele não era do povo de Israel. Então aqui tinha um problema. Paulo queria levar o Timóteo, mas Timóteo não era circuncidado. Ou seja, ele não tinha aliança, vamos se dizer, com Deus. O que Paulo faz? Baixa as calças. Paulo circuncida Timóteo. Você pode ver isso em Atos 16:3. Por que eu estou dizendo isso? Como nós sabemos, Paulo ele é pai espiritual de Timóteo, amém? Até aí nós estamos entendendo. Para Timóteo ser circuncidado, Timóteo já não era menino, porque a circuncisão era feita no 8º dia. Timóteo já era adulto. Agora imagina o constrangimento para Timóteo ter que se despir para que o pai espiritual dele cortasse. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa noite é que um relacionamento de pai espiritual e filho espiritual, a circuncisão precisa ser feita no mais rápido possível, no início da conversão, vamos se dizer. O que significa circuncisão? A aliança. Então nós estamos vendo o seguinte: Paulo era pai, e ele como pai ele tinha direito de circuncidar Timóteo. O que ele fez? Ele passou ali tudo que atrapalhava Timóteo de pregar o evangelho, para que Timóteo fosse junto com ele. O que eu quero dizer para você com isso? Quero dizer que como pais espirituais, como pastores da igreja, o nosso papel na vida de cada um de vocês é cortar tudo aquilo que te impede de ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso, para que você possa ser enviado juntamente conosco, para que nós possamos viver aquilo que Jesus está nos chamando para fazer. Vocês estão entendendo, gente? Timóteo, ele não poderia chegar lá para pregar. A primeira pergunta que iriam fazer: Timóteo, e aí? Nós sabemos que seu pai é grego, seu pai não tem aliança. E você tem? Você é circuncidado?
Gente, agora imagina o constrangimento. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que Deus fala com a gente aqui? Quantos de nós, que somos novos na fé, talvez você está aqui essa noite, você está há menos de um ano com Jesus. Ah, você é um abençoado, gente. Se você faz mais de um ano também é abençoado. Mas por que eu estou dizendo isso? Que quanto mais cedo nós conseguimos tirar tudo aquilo que nos atrapalha, nós conseguimos cortar tudo aquilo que nos atrapalha, de estarmos vivendo aquilo que Deus tem para nós, mais rápido nós vamos chegar ao nosso destino. Vocês estão entendendo, amém? Só que é tão interessante que a Bíblia fala o quê? 1 João 1,9, abre aí. 1 João 1,9. Vocês abriram, amém? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Repita comigo: se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Tiago 5,16. Abre aí. Tiago 5,16. Todo mundo achou, amém? Diz assim, ó: confessai os vossos pecados e orai uns para os outros, para que sarareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós estamos vendo duas coisas aqui. A primeira, em 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Quem já confessou o pecado para Deus? Todos nós, amém? Todos nós chegamos: Deus, me perdoa. Deus, hoje talvez eu fui mal demais. Hoje eu menti, hoje eu errei. Ou seja, a partir do momento que você pede perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Só que como é que eu faço para ser curado? Basta eu pedir perdão para Deus? Não, a Bíblia está falando o quê? Confessai os seus pecados uns aos outros. Sabe o que isso significa, gente? Aquilo que Timóteo estava fazendo, ficando nu. Vocês estão entendendo? Quando nós ficamos nu, não nu mas quando nós ficamos nu é quando nós nos expomos para as pessoas que estão nos liderando. Aí sim nós vamos ser curados. Sabe, eu posso falar isso para você porque quantas vezes eu tive que chegar para o meu pastor, para o Mark, e eu tive que abrir para ele. Falei: Mark, eu estou errando nisso, eu não estou conseguindo fazer isso, e eu preciso que você me ajude. Por quê? Porque não bastava eu orar. Eu estava orando, Deus estava me perdoando, mas eu não conseguia ser curado daquilo. Eu não conseguia passar, avançar. E talvez você está aqui essa noite, você já orou para Deus, Deus já te perdoou, amém, é incrível isso. É poderoso o perdão de Deus e temos que ter esse perdão. Mas para sermos curados, nós precisamos de alguém que venha e corta, de uma autoridade espiritual, como a gente está vendo, numa paternidade espiritual, que venha nos ajudar a quebrar todo o laço que nos impede de estarmos no centro da vontade de Deus. Sabe, eu posso te dizer, gente, todas as vezes que eu cheguei, abri o meu coração, confessei, tinha vezes que eu ouvi coisas que eu não queria fazer. Ele falava para mim: talvez, André, você vai precisar fazer isso. Eu não quero fazer isso. Ele: mas para você ser curado, você vai precisar fazer. Eu, com muita luta, eu ia lá e fazia. Passava um tempo, eu estava liberto daquilo. Sabe por quê? Porque eu confessei para a pessoa certa. Sabe, toma cuidado, gente. Toma cuidado para quem que você fala também. Por isso que eu estou dizendo para você. Não saia expondo a sua vida para todos os irmãos da igreja. Procura um pastor. Procura um pai espiritual. Procura alguém que você sabe que é da liderança da igreja. Sabe, alguém que você tenha, como é que eu posso dizer, confiança acima de tudo.
Sabe, então nós estamos vendo Paulo levando Timóteo com ele. E Paulo faz o quê? Corta. Então, Timóteo, a partir de agora, você tem aliança. Se eles perguntarem, pode falar, você tem aliança. Você já tem aliança. Nós já sabemos que você não precisava da circuncisação carnal, porque nós sabemos que é do coração. Mas para que nós possamos ir pregar nesse lugar, nós precisamos mostrar para eles quem nós somos. Gente, eu comecei a falar um pouco semana passada da paternidade espiritual e instituição religiosa. Então a primeira coisa que a gente começa a ver aqui é que Timóteo ficou nu, ou seja, Timóteo teve que se expor. Timóteo teve que abrir a sua vida ali e ficar com vergonha na frente do pastor dele. Só que é uma grande diferença da paternidade espiritual e de uma instituição religiosa. Qual a diferença que é essa? Quero dar um exemplo para você, em João 8, quando a Bíblia fala da mulher adúltera. Quem lembra dessa história? A instituição religiosa era aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão, falando o que para Jesus? Ela pecou, ela errou, nós estamos vendo a nudez dela. E pela lei, ela tem que ser apedrejada, morrer. Essa é a instituição religiosa. Quando a instituição religiosa ela vê alguém no seu pecado, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar uma pedra e falar o quê? Você pecou, você errou, você não vale nada. Mas eu gosto de brincadeira. Você não vale nada. Você está fora dos caminhos do Senhor. Gente, vamos lá. Às vezes, nós erramos, nós não somos 100% certos, esquece isso. Nós somos falhos. E quantas das vezes que nós estamos caminhando com Jesus e nós erramos, caímos, e ao invés de alguns irmãos nos ajudar, nos estender a mão, a primeira coisa que faz é o quê? Pum! Põe uma pedra na cabeça. Você já estava fraco, a hora que vem a pedra na cabeça, você fica mais fraco ainda. A instituição religiosa, ela quer nos matar, ela quer jogar pedra. Só que nós não estamos vivendo numa instituição religiosa. Nós estamos vivendo numa igreja apostólica. A igreja apostólica é Jesus. Enquanto o povo queria jogar pedra sobre ela, Jesus estava lá. Sei lá, você já imaginou que Jesus poderia estar escrevendo ali, gente? Porque a Bíblia fala que ele estava mexendo na areia ali, sei lá, desenhando, escrevendo, sei lá. E ele olha, fala: aquele que não tem pecado, seja o primeiro. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar, gente? Que todos nós temos pecado, todos nós somos falhos, todos nós estamos no mesmo nível aqui. Mas existe uma diferença entre aqueles que querem atirar a pedra e aquela que está prostrada aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que a Bíblia fala? Eles atiraram a pedra? Não, eles não atiraram a pedra. Foram saindo de um em um. Jesus olhou para aquela mulher e falou: levanta. Ninguém te condena. Gente, isso é incrível. Isso nos mostra como uma igreja funciona. Quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos cansados, precisando de uma ajuda, que nós, irmãos, quando você souber de alguém que precisa da sua ajuda, que você não venha ser o primeiro a jogar pedra nesse irmão, mas que você venha ser o primeiro a estender as mãos e falar: vamos, ninguém te condena, Jesus já te perdoou, Jesus te aceita como você é. A diferença entre uma instituição religiosa, agora eu quero falar a diferença de um líder, uma diferença de um apóstolo, de um pai espiritual, de uma paternidade espiritual. O líder, Caifás. Quem lembra de Caifás? Quem sabe quem era Caifás? Se você não sabe quem é Caifás, eu vou te falar agora. Caifás era o homem que mandou fazer o que com Jesus? Mandou prender Jesus, mandou crucificar Jesus. Sabe qual a diferença de um líder
e de um apóstolo. O líder, ele manda você fazer, mas ele não faz. Vocês estão entendendo? O líder, ele fala, vai lá e faça no meu lugar. Mas ele não tem coragem de botar a mão. Outro, o rei de Israel, um dos reis mais incríveis, o primeiro rei de Israel. Ele era um grande líder. Qual era o nome dele? Saul. Ele era um grande líder, ele foi ungido por Deus, amém? Amém ou não amém? Saul foi ungido por Deus, gente. Presta atenção aqui, ó. Saul foi ungido por Deus. Ele era um grande líder. Só que chegou um momento da história que surgiu quem? Golias. Surge Golias. Saul faz o quê? Foge. Aí aparece quem? Davi. Davi aparece. Não, eu vou enfrentar esse Golias aí. Eu vou enfrentar esse gigante aí. Saul faz o que com Golias? Com Davi? Você vai? Então pode ir então. Vai lá, arrebenta com ele. Gente, quem que era o rei? Quem que tinha que guerrear? Quem que é o... Vocês estão entendendo, gente? A diferença de um líder para aquele que é pai espiritual. Nós acabamos de ver Paulo indo viajar e Paulo pegando Timóteo, levando junto com ele. O líder talvez não vai ter coragem de enfrentar um Golias, e ele vai querer enviar outro para enfrentar, porque ele sabe que é muito grande. Mas um pai espiritual, ele não só vai enfrentar, como ele vai nos ajudar a enfrentar e acabar com todas as lutas que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. Vocês estão entendendo? Gente, a mensagem é um pouco profunda essa noite. Então nós estamos vendo Saul. Ele deixa Davi ir, mas ele não vai. Caifás, ele manda fazer, mas ele não tem coragem. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1. Estão felizes ainda? Amém? Aleluia. 2 Timóteo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, olha para mim aqui. Aqui Paulo está escrevendo para quem? Para Timóteo. Olha o que ele escreve. A Timóteo, meu filho amado, querido. Ele continua aqui, ó. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados. Olha o que ele fala agora. Ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, dia e noite, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito te vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé que não é fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também essa mesma fé habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está a você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de repita comigo, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como nós sabemos, uma das funções do apóstolo é colocar fundamentos, ou seja, equilíbrio. Nós estamos vendo aqui, gente, Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele está dizendo o quê? Meu filho amado, eu lembro-me constantemente de você dia e noite, em minhas orações. E olha que lindo isso.
Paulo lembrava das lágrimas e desejava muito ver Timóteo. Por que ele queria ver Timóteo? Por que ele lembrava das lágrimas de Timóteo? Ele desejava muito ver Timóteo, porque ele queria estar feliz completamente. Gente, olha isso. Você está entendendo a diferença de uma pessoa que nos ajuda a viver o que Deus tem para nós, de uma pessoa que só quer mandar a gente ir fazer, mas não está disposto a nos ajudar. Ele fala ainda, recordo-me da tua fé que não é fingida. Por que ele fala sua fé que não é fingida? Porque talvez muitos tentaram se aproximar de Paulo com fé falsas. Mas é possível ter fé falsas? É. Como? Você ouvindo e não obedecendo. Como assim? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus, amém? Então a partir do momento que eu escuto a palavra de Deus, eu exerci minha fé? Morreu? Já era? Sim ou não? Não. Esse é o primeiro passo. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. Vocês estão entendendo? Mas como é que eu dou continuidade nessa fé? A fé sem obras, ela é morta. Como é que eu dou continuidade nessa fé? Colocando em prática aquilo que o Espírito de Deus está falando comigo. Como é que eu faço para ser uma pessoa que tem falsa fé? É você ouvindo aquilo que Jesus está te chamando para fazer e você não fazendo aquilo que você deve fazer. Gente, infelizmente, quantos de nós, às vezes temos uma fé falsa? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós sabemos aquilo que Ele está nos chamando para fazer, nós sabemos as promessas dEle para nós, mas nós não temos coragem para ir lá fazer. Nós não temos ousadia para ir lá e botar em prática aquilo. Sabe o que isso significa? Que a nossa fé talvez pode ser falsa. A fé, ela começa por eu ouvir a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aí, gente? Gente, é a voz mais incrível que tem. É a voz mais linda que tem. Eu estava adorando aqui agora, eu estava ouvindo claramente, sentindo claramente a presença dEle. E, gente, nada se compara a isso. Só que acaba aqui, acaba no culto de domingo, para por aqui? Não, tem que avançar, meu irmão. Amanhã, quando você chegar no seu serviço, amanhã, quando você dá de cara com a sua realidade, é a hora de você colocar em prática aquilo que você ouviu aqui essa noite. Aleluia. Diga aleluia. Vamos lá. Estão entendendo? Amém? Sua fé não fingida. E olha que ele fala, a sua fé que era verdadeira, Timóteo. Olha só, um pai espiritual, um apóstolo, um pastor, uma pessoa que realmente quer ajudar os irmãos a avançar. Ele não só conhece a fé da pessoa, mas ele conhece a família da pessoa. Porque Paulo fala o quê? Que antes essa mesma fé que você tinha estava sobre quem? A sua avó. E depois foi sobre quem? A sua mãe. E agora está sobre você. E olha o que ele fala agora. Por essa razão, eu torno a te lembrar. Por essa razão, por tudo isso que ele está escrevendo aqui, ele está querendo lembrar o quê? Mantenha viva, mantenha vivo, mantenha vivo a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Como é que a chama do Espírito Santo de Deus estava acesa num filho espiritual, gente? Como é que ela estava acesa sobre Timóteo? Como é que a chama, quem quer a chama do Espírito Santo de Deus aí? Nós estávamos cantando isso quase agora aqui, né? Vem ser o fogo dentro de mim, seja a chama do meu coração. Eu quero ter essa chama no meu coração acesa dia e noite. E como é que nós estamos vendo que isso acontece? Claramente a Bíblia nos fala que, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Como é que você mantém aceso a chama do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? É ouvindo, obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E recebendo uma transferência. Mas não é recebendo apenas com a imposição de mãos, mas é recebendo e vivendo. Sabe quantas vezes, gente? Eu andei, eu acho que durante uns 6 anos, eu andei muito perto com o Mark. E quantas vezes eu lembro que a gente ia em congressos. Eu acho que eu não sei se eu contei isso para vocês um dia. Mas quando eu me mudei para o Rio, o Mark me chamou para morar com ele aqui no Rio. O Mark, para quem não sabe, é o nosso pastor aqui, né? O meu pastor, o pastor do Felipe. E quando eu vim morar com ele aqui no Rio, praticamente fiquei uns 2, 3 meses na casa dele, morando ali. E em nenhum momento ele colocou a mão sobre a minha cabeça, em nenhum momento ele abriu a Bíblia e começou a orar comigo, ou começou a me ensinar uma coisa nova ali, só eu e ele. E eu estava tão doido, porque eu imaginava que, bom, estou saindo de São Paulo para ir morar na casa de um pastor, apóstolo, profeta, sei lá. Mano, vou acordar falando em línguas, dormir no mistério, sair curando todo mundo, vou ir para a glória rapidinho. Era 3 meses na casa dele e eu olhava para ele. Chegou um dia que eu estava sentado com ele na mesa, comendo. Eu olhei para ele e eu falei, Mark, eu estou um pouco chateado. Ele falou, por quê? Eu falei, então, vou abrir meu coração para você. Vou colocar minha nudez para você. Vou ser igual o Timóteo agora. Ele falou, fala. Eu falei, é o seguinte, já faz 3 meses que eu estou aqui. Você nunca botou a mão na minha cabeça. Você nunca orou por mim. Você nunca deu uma palavra profética. Você nunca, sei lá, você nunca abriu a Bíblia, me deu, falou, isso que te digo, sei lá, você nunca fez nada. Todo santo dia chega um cidadão diferente nessa casa, que eu não sei o nome, não sei de onde vem. Você vai lá e põe a mão, ora sobre ele, e ele vai embora. Aí no outro dia chega outro. Tem dia que, gente, tinha dia que chegava na casa no final de semana, mas era tanta gente que chegava na casa. Era gente de Pinto, Taubaté, era gente do Maranhão, era gente sei lá onde. Eu falava, mano, aonde que vai ficar isso? Aí o Marco falava, então, André, dorme lá perto do banheiro, no corredor lá. Eu falei, Jesus. Aí eu dava minha cama pro pessoal dormir. E eu tava falando para ele, Marco, cara, tá todo mundo vindo aqui, você tá orando para todo mundo tá vindo aqui, você tá recebendo, colocando as mãos para todo mundo, lendo, dando uma palavra e tal. Eu tô aqui faz 3 meses, cara. Faz alguma coisa. Gente, ele olhou para mim e falou uma resposta que eu nunca ia imaginar na minha vida. Ele pegou e falou para mim, falou, André, você vê todas essas pessoas vindo, não vê? Eu falei, vejo. Qual delas tem andado comigo? Qual delas tem sentado na mesma mesa comigo, comido comigo? Qual delas tem visto e vivido a maneira com que eu vivo no Senhor? Qual delas tem caminhado comigo no meu dia a dia? Qual delas tem caminhado comigo quando eu vou na academia? Qual delas tem visto quando eu oro por alguém? Qual dessas vidas está ao meu redor quando eu preciso de uma ajuda? Ó, eu falei, Jesus, bate devagar. Falei, Marco, entendi. Sabe o que Deus estava querendo me ensinar ali, gente? Sabe, eu já vi tantas pessoas vindo, e eu até conversei uma vez com ele sobre isso, porque eu já vi tantas pessoas vindo e pedindo uma oração para ele, mas que hora? Ele botava a mão, pá, a pessoa caía, sentia, tremia, e saía, agora eu vou ser o super homem de Deus, e papapá, super mulher de Deus, e agora eu vou ganhar o mundo. Dava 3 meses, a pessoa desviou. Eu olhava e falava, mano, que treco é esse? Que a pessoa veio aqui, sentiu tudo, e agora a pessoa está desviada. Nem acredita mais em Jesus, nem quer mais viver nada de Jesus. Alguém já conheceu alguém assim? Gente, eu olhava para aquilo e falava, é estranho. Por isso que eu estou te dizendo. Quando ele começou a falar isso para mim, ele começou a falar sobre relacionamento. Isso aqui que a gente está falando que Timóteo tinha com Paulo. Paulo sabia quem era a mãe, quem era a avó, sabia como era a fé de Timóteo. Paulo queria tanto estar com Timóteo, tanto só estar com Timóteo, que ele fala o quê? Para que a minha alegria seja completa, eu quero só estar com você. Gente, eu quero dizer para você,
Esse é um desejo que um pai tem para o filho, esse é o desejo que Deus tem por mim e por você. Sabe, eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas só de você estar aqui essa noite, você está dando uma festa para o seu Pai Celestial. Você está deixando o seu Pai Celestial tão feliz essa noite. Olha para o irmão do seu lado, fala, irmão. Vamos lá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse irmão aqui é bonitinho, né, irmão? Ô, glória. Ainda bem que é casado com a irmã abençoada, né? Glória a Deus. Fala aí, irmão. Fala para ele. Ô, irmão. Só de você estar aqui essa noite, o seu pai está muito feliz. Sabe, talvez tudo que Jesus quer com você essa noite é que você passe tempo com Ele. Qual foi a última vez, gente, que você gastou o seu tempo com Jesus? Qual foi a última vez que nós gastamos o nosso tempo com Jesus, deixando de lado aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha? Sabe, como os filhos, né? Todo mundo é filho aqui, amém? Com certeza, se não for, você é um ET, mas glória a Deus, todo mundo é filho. Nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque como filho, nós temos os pedidos mais loucos da face da terra. Essa é a verdade, gente. Qual o pedido que foi mais louco que você já fez para seu pai e para sua mãe? Você lembra? Alguém lembra um pedido muito doido que fez para o pai e para a mãe? Mano, eu já pedi tanta coisa para meu pai e para minha mãe, gente. É tanta coisa. Eu era pequeno, eu falava, pai, mãe, deixa eu ir jogar bola lá não sei na onde. Meu pai falava, não dá, filho, você tem 12 anos. Eu falei, mas de boa, pai, meus amigos vai. Eu falei, filho, lá não dá. Pai, mãe, eu quero comprar esse negócio. O que é isso aqui que você quer, filho? Ah, é uma bicicleta elétrica, mas você não sabe nem andar. Gente, é cada pedido muito estranho que a gente faz para os nossos pais. Se deixar, eu fico com a minha filha na lojinha de criança. Meu irmão do céu. Imagina uma criança. Quem é pai aí que tem criança de menos de 12 anos, 10 anos? Vocês levam sua filha, não, seus filhinhos na lojinha de brinquedo? Meu irmão, a minha filha ainda ela não sabe que pode, que não pode. Ela sai pegando tudo. Aquela energia dela. Fala, calma, respira. Não. Quando você vai ver, quando eu fui ver, ela estava com um carrinho, tipo 1 minutinho que eu deixei ela ali. Ela estava com um carrinho, pegou a boneca, botou dentro do carrinho, pegou uma mamadeira do lado e já estava querendo dar de mamar para a boneca, levando a boneca. Tipo, ela não estava pedindo pela boca, mas eu sabia que ela queria o quê? A boneca com o carrinho, com a mamadeira e com o kit completo. Gente, se deixasse ali, ela ia querer levar essa loja inteira para casa. E vou falar para você, como pai, vontade não falta, né? Só que nós aprendemos semana passada que o pai não é aquele que dá aquilo que o filho quer. Nós aprendemos que o pai dá aquilo que o filho precisa. Vocês estão entendendo, amém? Vou acabar aqui a mensagem agora, gente. Porque nós vamos ter uma apresentação aí. Tô vendo que tem uma coisa estranha aqui. Agora sim. Então nós estamos vendo o quê? Paulo falando para Timóteo o quê? Deus, vamos lá. Por essa razão, torna-te lembrar que você tem que manter viva a chama do dom de Deus que está em você. E eu quero, como pastor dessa igreja, eu quero falar para você. Eu quero te lembrar. Mantenha vivo a chama do dom de Deus que está sobre você. Eu quero te lembrar essa noite. Não deixe isso se apagar na sua vida. Isso é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. A chama do dom de Deus que está em você vale mais do que qualquer ouro, vale mais do que qualquer casa, vale mais do que qualquer trabalho que você possa ter. Isso é a coisa mais preciosa que você pode ter. E Paulo está falando isso para Timóteo. E ele fala o quê? Mediante a minha imposição de mãos. Olha que ele continua dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha para a pessoa linda do seu lado, fala, irmão, você não é covarde.
Não tenha medo. Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito. Levanta suas mãos, fala comigo. Ele me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos lá, alguém. Então, quando nós estamos vendo isso, nós estamos vendo a doutrina da imposição de mãos, a doutrina da transferência, sabe? E isso fala do presbitério ligando na terra aquilo que será ligado nos céus. Sabe, eu quero lembrar uma coisa para você. Não existe eu me ordenei. Para uma pessoa ser ordenada, ela precisa que alguém coloque as mãos na cabeça dela. Gente, eu quero finalizar aqui lembrando vocês daquilo que eu falei semana passada no final do culto, sobre Davi. Eu tinha outra parte aqui, mas vai ficar muito grande, então eu já vou finalizar. Porque eu não sou igual Felipe, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então nós estamos vendo que talvez você está aqui essa noite, você pode falar, mas pastor André, meu pai ou meu líder espiritual, ele não me ajudou muito na caminhada com o Senhor. Ele não me deixou um legado, ele não me deixou um destino para que eu possa fazer. Eu estou aprendendo tudo, é tudo novo para mim. Sabe, uma das coisas tão importantes que a gente viu semana passada aqui, é que estava tendo aquela festinha na casa de Davi, porém Davi não estava. Samuel, o profeta, estava indo lá ungir um rei. Jessé, o pai de Davi, manda chamar todos os filhos. Porém, o filho Davi estava na festa? Não. Talvez ele esqueceu de chamar. O profeta Samuel está indo ungir um rei, o futuro rei de Israel. E chama Jessé e pede para Jessé chamar todos os filhos dele, porque é um dos filhos dele. Jessé chama todo mundo, mas não chama o Davi. Samuel tenta ali. Deus é esse? Não. Deus é esse? Não. Deus é esse? Não. Deus é esse? Não. Deus é esse? Ih, Deus, falta só um só. Deus é esse? Não. Jessé, Deus falou para mim que um dos seus filhos era o próximo rei de Israel. Eu pedi para você chamar todos os seus filhos. Nós estamos numa festa aqui. Você chamou todos os seus filhos? Todos os seus filhos estão nessa festa aqui? Porque todos que eu busquei em Deus aqui, Deus falou que não é. Jessé fala o quê? Ixi, tem um Zé Mané lá no pasto. Ixi, ele deve estar fedendo ovelha. Porque ele é o quê? Ele é pastor. Ele tem cheiro do quê? Sabe quem Deus quer ungir essa noite, meu irmão? Não é aquele que tem a unção mais preciosa, não é aquele que fala em língua mais alto, não é aquele que profetiza mais alto. Deus quer ungir aquele que tem cheiro de ovelha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou traduzir. Versão André atualizada 2022. Deus quer ungir aquela pessoa que anda em família, que vive em família, que ora em família, que ajuda a família, que tem o cheiro da família. Não é aquela que tem o melhor dom, que tem a melhor unção, mas que não tem o cheiro da própria casa, da própria família, da ovelha. Davi vem, imagina a cena, velho. O pai todo envergonhado, né? Ou talvez não, tem gente que é tão cara de pau que não fica. Mas é verdade, gente, é tão cara de pau que pronta, chega aqui, cara lavado. Mano, você acabou de aprontar, velho, pede perdão pelo menos. Vai lavar a cara. Olha pro seu irmão, fala, irmão, lava a cara, irmão. Lava a cara, Lúcia. Mas, gente, a gente apronta, chega aqui, finge que não aconteceu nada. Deus está vendo tudo, velho. Você parou para prestar atenção que Deus vê tudo que você faz e o que eu faço? Chegou lá o pai de Davi lá.
Não sei como é que ele aceitou, né? Talvez ele estava lá, ô meu filho, estava esperando você aqui. Vem aqui, opa! Você atrasou, né, meu filho? Ele sempre atrasa. É culpa dele, sempre atrasa. Você chega atrasado sempre nas coisas. Mal sabia da festinha, né? Aí o profeta, imagina só, velho. Imagina o profeta olhar. Puf. Mano, eu acho, sei lá, imagina, será que põe um arco-íris em volta da vida? Será? Como é que o cara viu que era... O cara olha ali e fala, cara, é você. É você. É você. Você é o próximo rei. Imagina só, gente. Aquilo que nem o pai dele lembrou dele, nem o pai natural dele conseguiu lembrar dele. Deus estava usando um homem de Deus, um profeta de Deus, para poder liberar essa unção sobre ele. E eu declaro isso mais uma vez essa noite. Eu declaro isso mais uma vez sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, independente daquilo que nós vivemos no nosso passado, com abuso de autoridade nas igrejas. Eu quero te dizer, nós não somos uma igreja que está aqui para jogar pedra em você. Nós estamos aqui uma igreja que está para estender a mão para você e falar, vamos avançar para viver o que Jesus tem para você. Eu quero que você viva aquilo que Deus tem para você. Eu estou empolgado para ver você vivendo aquilo que Jesus tem para você. E você? Vamos lá, gente, eu estou mais empolgado que você? Eu estou empolgado para ver você vivendo aquilo que Deus tem para você. Aleluia, cadê essas crianças?